as pessoas que estavam na Palestina no início do conflito, né, e que ainda estão, elas estão tendo a possibilidade de se refugiar em algum lugar, como elas estão se refugiando, para onde elas estão indo, né, buscando refúgio, buscando um lugar para ter um pouco de segurança. E aí depois eu acho que a gente pode, ainda dentro desse ponto, né, de refugiados, tocar também um pouquinho na questão específica do Brasil, né? Como que é a vida aqui, né? Tu que tem contato com vários, assim, né? Como que é a vida aqui de um imigrante, de um imigrante árabe, de alguém que, um imigrante que segue praticando a sua religião aqui no Brasil, né? Como que é essa visão aqui ocidentalizada que a gente tem aqui, o tratamento, como que a gente recebe essas pessoas, né? E depois talvez a gente possa entrar também na questão específica da mulher muçulmana aqui, né? Mas. Sim, sim. Então, a questão é como eu disse, o Egito é praticamente a única saída, né, de pensar algum Uhum. momento, quem tá em Gaza é a única saída praticamente, e tá sendo cobrado, se eu não me engano, uma taxa de $5.000 por pessoa. Meu Deus. $5.000 por pessoa. Você- Imagina uma família com 10, 15, 20 pessoas, que famílias palestinas às vezes são muito extensas, né, isso é culturalmente comum, Tipo, né, não tem essa e grana, fica aí pra morrer. é, é por aí. Então tem Meu muitos fazendo Deus. campanha, tem amigos meus, amigos conhecidos meus fazendo campanha pra arrecadar, pra tentar tirar a família de lá. Porque isso é só pra sair, gente, e depois pra ficar no Egito, pra tentar sair do Egito pra outro país, é mais outro custo. Isso é só pra passar ali, é pra sair, é o primeiro minuto, assim, passou, pronto, né. E ainda tem a questão de ter outros ataques fora, né, como eu disse, né, teve no Líbano, por exemplo, campo de refugiado, então isso é uma coisa muito delicada. E aí, assim, o Egito acaba sendo a única possibilidade, basicamente, né, e aí mas aí, quanto à diáspora posteriormente, tipo, eu não tenho essa informação de depois do Egito pra onde estão indo, assim, mas eu sei que todo mundo tá tendo de alguma forma que passar pelo Egito por conta é isso, é o que tem, é o que temos, né, porque tá, cercado, né, então tem muito pra onde você ir. É ali, tem que pagar essa taxa e não tem outra opção. E eles ganham dinheiro de toda forma, né, esse é o ponto. Essa taxa pro governo do Egito? Na verdade estão pra se eu não me engano, pra defesa de Israel da sionista na passagem, assim, na saída, digamos assim. Se alguém pode se alguém que Meu Deus. estiver É tipo como assim, quiser me corrigir, financiando a pode falar. própria morte dos seus do Exatamente, seu povo. exatamente, exatamente isso. Você paga pra dar mais dinheiro pra quem tá te matando. Então te ganha de todo jeito. Ganha testando no seu próprio corpo as armas, ganha cobrando de porque pra eles viverem lá, eles também pagam as coisas, né, tipo, pagam impostos, tem que pagar várias coisas, até é muito complicado isso, né. E enfim, ganha de qualquer jeito, esse é o ponto, ganha dinheiro de todo lado, de qualquer jeito. Isso é um ponto muito crucial. E aí quando os que vêm para o Brasil, por exemplo, que eu conheço majoritariamente são sírios, né, porque a época que eu trabalhei, dando aula de português pra pessoas em situação de refúgio, que eram árabes, falantes de árabe, né, que eu fui mais ou menos fui pra trabalhar na Caritas do Rio de Janeiro, cheguei a trabalhar como atuar como intérprete, porque assim, gente, intérprete, por mais que a gente tenha estudo, tenha formação, é assim, alguém precisa, você vai, sabe. Se você tem então é intérprete comunitário que a gente chama, então cheguei a trabalhar em serviço de saúde, penitenciária, assim, pontuais, né, Polícia Federal, dar aulas também, que era o que eu mais fazia, era dar aulas efetivamente. Então, assim, porque a questão da comunicação é muito, muito séria, é muito central, assim. Então, o alívio que muitos sentem quando não falam português nada ou muito pouco, de ouvir algum brasileiro que fala árabe, tipo assim, é como se a gente fosse quase Deus se materializando ali na frente. Forma de dizer, mas é porque é como se fosse: "Nossa, é minha salvação, você que vai resolver minha vida", sabe. Isso é uma coisa um pouco complicada pra gente também, né, de lidar, porque a gente não pode fazer tanta coisa às vezes, né. Tá ali só pra traduzir. Mas só o fato de ser entendido, conseguir se comunicar é muito importante. Então você imagina uma mulher que vem grávida pra fazer um parto, sem falar a língua. Como que ela vai entender os comandos dos médicos, por exemplo? Como que ela vai saber a situação de saúde do seu filho, ou se aconteceu alguma coisa com a criança ali no momento, enfim. Como que ela vai se sentir segura? A gente sabe que existe violência obstétrica também, aí eu tô falando também das mulheres muçulmanas ou não muçulmanas, eu tô falando imigrantes, refugiados, que passam por esse tipo de situação, né. Então, é muito complexo, falar disso, e a questão da confiança também, né, porque quando trabalhando de intérprete, a gente percebe que a coisa mais importante pra pessoa é confiar. Então eu já tive Uhum. em uma questão de saúde, em um momento de não posso dar muito detalhe, por questões óbvias, eu acho, pra não expor ninguém, mas de que o médico falou assim: "Convence ele", o rapaz que eu estava, atuando como intérprete pra ele,
convence ele a tomar o remédio. Ele mais ou menos entendeu o que o médico estava querendo dizer, que ele já sabia um pouco de português, já era meu aluno. Eu olhei pra cara dele, ele olhou pra minha cara, tipo assim, sabe? Ele confiava em mim, Aham. senão eu não estaria lá. Eu não estaria lá, porque eu entendi entender o papel do intérprete, isso é uma coisa muito séria. Inclusive, eu estava estudando, recentemente sobre o papel do intérprete no processo colonizatório do Brasil, né. Então, assim, é muito interessante esse pensar nisso, a comunicação, gente. A gente vive na era da comunicação, tem que repensar a comunicação em todos os âmbitos, na nossa própria língua, no âmbito político, no âmbito da tradução. Então, assim, quem estuda árabe, vocês estão fazendo um ato político também. Então, o que você escolhe estudar também é um ato político, né. Então, vocês que estudam árabe, vocês estão fazendo muito também. Vocês se dedicam, se vocês vão trabalhar, ajudar alguém, apoiar alguém, porque às vezes a pessoa está na rua e não faz a menor ideia. Teve gente que foi roubada, perdeu tudo e não sabia nem como que chegava na polícia, não sabia. Imagina essas situações. Tudo que a gente passa aqui sem falar português, sem entender nada. Imagina, né? Situações de abuso, de assédio, de racismo, de violência física, de tudo, Não, questão de documentação, tudo, o tudo, tudo, Brasil já é tudo. difícil para quem fala português. Então, né, exatamente. E aí muitas vezes eu comecei a ter contato, na verdade, quando eu estava na UFRJ, e chegava muita gente falando assim: "Pô, eu quero validar meu diploma. Uhum. Eu tenho uma formação seja na Palestina, na Síria ou outro país, no Egito, que seja, e eu preciso validar meu diploma". E aí eles pediam: "Me ajuda a explicar para a pessoa lá da administrativo que eu quero validar meu diploma". Então comecei assim a ter esse contato. E aí eu comecei a ver, cara, real é muito importante eu saber falar árabe. Eu comecei a ver isso na prática. Aí depois que eu fui me aproximar da questão de dar aula e tal, e começaram a me conhecer também, né, ali, e começaram a me chamar, eu comecei numa particular, aí às vezes atendi um grupo, outro grupo, né, às vezes uma família inteira. E aí, depois pela Cáritas, e aí traduções também de emergência, assim, tipo: "Eu preciso urgente na Polícia Federal, não tem ninguém pra ir comigo que saiba português, me ajuda", Hum. sabe. E eu ia lá e vai, só vai, assim. "Ah, tem que subir na favela, porque a pessoa tá na favela e tal", e vamos lá. E é isso aí, e é isso aí, e é isso aí. Profissão de É, risco também. eu falo que o mais difícil pra mim foi trabalhar na penitenciária, né. É? Foi intenso pra mim, intenso, muito intenso. Eu saí de lá com crise de ansiedade. Inclusive foi um camarada, um amigo meu que foi comigo também para outro idioma, né, e aí ele voltou me acalmando, assim, porque eu estava imagina, você ficar o dia inteiro, a sensação de que eu estava presa também. Nossa, Você imagino. fica o dia inteiro ali, Aham. e naquele ambiente, aquele estresse, ainda tem que traduzir preocupação com a pessoa que está ali do outro lado também, né, porque a gente sabe que tem situações e situações ali. Que houve de tudo, né. Foi difícil. Então, assim, acho que foi mais delicado, assim. De saúde também foi bem complicado, mas esse eu acho que foi pra mim, foi mais complicado, assim. Tem Então alguma história em particular, assim, que te marcou? é que eu não posso falar, mas tem muitas histórias, assim, tem de tudo, a gente vê de tudo, assim. Se a gente vê, por exemplo, pessoas pretas presas aqui no Brasil injustamente, a gente vai ver em Hum. tudo, porque é tudo um processo, tem um procedimento que tem que ser respeitado, né, tem que ser averiguado. Então, assim, mas a gente vê que tem situações muito complicadas ali, sabe. E aí tem a questão do contato com o consulado, contato. Então, assim, que tudo é muito difícil às vezes, né, então, não sei falar mais do que isso, sabe, o próprio ambiente já é complicado, o ambiente por si Aham. já geralmente é complicado, né, a gente pensar, a gente saber a situação das pessoas que estão ali do outro lado, né. Assim, é complicado, é muito complicado, mas eu, por outro lado, também eu vi uma coisa muito importante, assim, muito interessante, como essa penitenciária é muito voltada pra era exclusiva basicamente para estrangeiros, né, imigrantes estrangeiros e tal. Não só imigrantes, estrangeiros também, né. Então eu vi bastante preocupação, assim, por exemplo, os muçulmanos não comem tal coisa. Então eu Ah, vi é? tanto que quando eu fui comer lá, me falaram: "Ó, essa aqui não é isso aqui tem carne de porco, não come, porque você é muçulmano". Então é muito engraçado isso, né, mas Caramba. a gente vê que, querendo ou não, ainda tem uma tentativa ali, né, de facilitar as coisas. Então, assim, mas não é fácil, assim, ouvir porque quando você é intérprete, você ouve de tudo, você vê de tudo, e você tá ali, você é a voz da pessoa, se você é o intermediário que faz a comunicação daquela pessoa, então você fala tudo pra ela, né, e você ouve tudo dela, então pensar na situação de uma pessoa em situação de refúgio, que passou por situações, imagina um palestino, depois uma palestina, depois de passar por isso tudo, uma mulher palestina, por exemplo, depois de passar se chegar aqui, imagina grávida, pra ter filho aqui, imagina o nível de estresse, de complicação Aham. que não é pra essa pessoa. Então, que a gente pensar, obviamente a gente tem que pensar nos palestinos que estão lá, estão resistindo bravamente, estão lutando com tudo que eles têm, tudo que eles podem, assim, até com a alma, literalmente até a alma, sabe.
Mas também pensar nos que estão em diáspora e como que a gente pode no Brasil, muitos vêm para o Brasil também, acolher, facilitar a vida dessas pessoas, não só palestinos, né, tem várias outras, nacionalidades que estão vindo, tem afegãos, alguns sudaneses também, enfim, venezuelanos, todos. Então a gente usar o conhecimento que a gente tem para apoiar as pessoas também. A gente tem quem tem acesso a esse conhecimento, é importante a gente usar para facilitar a vida das pessoas, né. Porque isso gente, às vezes isso é surreal, assim, imagina você estar num lugar, depois de passar por um monte de perrengue, vir de longe, às vezes a pessoa nem sabe direito onde que ela tá, o que ela tá fazendo ali, às vezes ela é mandada e não sabe nem por que ela foi mandada para aquele país. Imagina você poder chegar com uma comunicação básica, é como se a gente fosse a salvação quando a gente chega e fala na língua da pessoa, tipo assim: "Uau, Aham. finalmente eu vou ser entendido e eu vou entender o que tá acontecendo", sabe. Então, essa é a importância da gente usar esse conhecimento, né. E é inspirador, assim, né, tipo, a gente vê exemplos, né, e pensar todas as maneiras que a gente pode ajudar, que a gente pode contribuir, que a gente pode fazer essa diferença para alguém que tá numa situação como essa, assim, né. Ainda hoje, mais cedo, eu ainda falava no Instagram e a urgência que a gente precisa ter para destruir esse sistema capitalista, né? Porque enquanto eu estava fazendo as pesquisas aqui para escrever o roteiro para esse nosso bate-papo de hoje, assim, eu fui ficando deprimido, assim, de ficar revivendo todas aquelas notícias que a gente já foi acompanhando aí ao longo desses meses, né, desde outubro, e vendo as manchetes e vendo as fotos do que está acontecendo na Palestina, em Gaza, principalmente, né? E pensando assim, né, o quanto todo esse sistema que promove esses genocídios, né, que promove massacres a povos inteiros, que promove o esmagamento do nosso próprio povo aqui, que, gente, a gente aqui no Brasil também, de certo modo, está em guerra também, né? Tipo assim, a gente vê uma pessoa trabalhar 10, 12 horas por dia e não conseguir pagar as contas, isso é uma guerra também, porque alguém tá vivendo muito bem às custas disso, né? Então, tipo, eu fico pensando, né, como a gente foi perdendo a nossa humanidade, né? O que a gente tem dentro da gente, né? De conseguir estar tão preocupado em sobreviver a nossa luta diária aqui que a gente acaba não ignorando, mas seguindo em frente com a vida, mesmo sabendo que tem 40.000 palestinos morrendo, né, nesse momento, que 17 mil são crianças, né, e isso vai nos matando aos poucos, né? Tipo, essa falta de humanidade vai nos matando aos poucos. Eu acho que qualquer pessoa com consciência tá, perdida, assim. Eu até vi esses dias uma ativista judia nos Estados Unidos falando isso. As pessoas com consciência estão perdidas, porque, assim, a gente perde o referencial. Tipo, tá, mas eu sei que isso é errado, mas por que que o mundo inteiro não tá agindo? É uma espécie de dissonância cognitiva até, tipo, espera aí, devo estar doida, né, não é possível, porque pra mim é óbvio que isso tá muito errado e tem que parar urgentemente, mas nem todo mundo acha isso? Que estranho, Aham, né. Que aham. estranho as pessoas normalizarem morte de criança, então e até ver essas imagens e tal acaba eu tenho evitado um pouco ver, porque psicologicamente isso abala a gente, dá a sensação de derrota, gente. Quando as pessoas postam imagens, eu entendo na perspectiva de, tipo assim, mostrar, tipo, realmente está acontecendo, só que ao mesmo tempo isso ver tanto isso pra gente que já sabe, já acredita, já Aham. tá lutando, acaba gerando a sensação de derrota e meio que, em alguma medida, banalizando essas imagens, naturalizando. É Sim. como você vê sempre fotos de imagens, né, vídeos, fotos, enfim, de pessoas pretas como serviçais, né, Aham. como escreve então isso dá a ideia de que elas são pra isso, que é isso é a vida delas e acabou. Então, uma coisa que eu ouvi muito hoje no ato, eu ouvi pelo menos 3 palestinos falando, palestinos e palestinas, né, falando que a nossa resistência ela é cultural, ela é artística, ela tem que ser. A gente vê imagens de palestinos dançando, isso também é resistência. A gente, tá junto à resistência, a gente ser feliz é resistência, a gente se alegrar é resistência, porque isso dá potência também pra gente pra lutar, pra continuar. Porque se a gente vai olhando pelo lado: "Nossa, mais gente morreu, Israel não tá parando. Ai, nossa, isso. Nossa, mas a PM aqui não para. Ah, mas aqui não para", a gente vai perder potência, aí a gente vai se dar por vencido. E a gente não pode se dar por vencido, porque os palestinos não estão se dando por vencidos, eles estão lutando até com a alma, eles estão lutando com tudo, e a gente tem que ter essa mesma visão. E eles estão, usando da alegria, da arte, da cultura como uma forma de resistência, até pra manter a sanidade mental, porque Uhum. imagina, a gente precisa relaxar, a gente precisa bater papo, a gente precisa cantar, dançar, escrever poesia, ler poesia, estar junto, sabe, porque isso é vida.
A gente precisa viver. Contra o sistema de morte, a gente tem que mostrar, a gente quer viver, a gente sabe viver. E a gente quer isso, sabe? Com unhas e dentes, a gente vai lutar por É, isso, pela vida com unhas e dentes. Eu acho que esse é o ponto. Tá junto, manter essa garra, assim, com confiança, porque quantas vezes imagina se a África do Sul se desse por derrotada, imagina se cada vitória que a gente se desse antes por derrotado. Imagina se não tem como, ninguém vai sucumbir. Os escravizados aqui no Brasil, no âmbito da escravidão oficial, digamos assim, institucionalizada, nunca desistiram. Quantas revoltas, quantos, quantas coisas eles fizeram para resistir? Resistiram também com a sua cultura, resistiram também com a sua memória, com a história. Tomar a história na mão. Conta a história. Conta a história dos palestinos, gente. Conta a história dos povos oprimidos. Mantém essa alegria, mantém a cultura. A gente está vendo agora muitas pessoas resgatando a sua ancestralidade, resgatando culturas afro-indígenas também, né? uhum, Enfim, porque isso é manter vivo. Manter a memória é também manter vivo. É você dar voz para um povo, você deixar que também tenha a sua versão. A gente não é só um corpo que morre, somos seres que vivem. Então a gente mostrar isso publicamente é uma coisa muito essencial, a meu ver, pelo menos, é muito essencial. Crucial, eu diria, para nossa resistência. certeza, certeza absoluta, assim. A gente luta muito pelo nosso direito de ser feliz, nosso direito, né, de amar, de viver amores, de ser feliz, de prosperar, de se divertir, né? Que nem até postei esses dias uma frase lá do Che, que era que o verdadeiro revolucionário é guiado por grandes sentimentos de amor, né? Então, Perfeito. E não deixar que o capitalismo faça a gente ter que comprar amor e vender amor o tempo todo também. Se exatamente, apropriem. não comercializar o Os amor, os né? meios de produção de alegria ainda são novos. Usemos esses meios de produção de alegria e de afeto isso é essencial, assim, eu sei que parece meio bobo eu falando, mas eu acho, eu sinto assim, eu sinto realmente assim.